Eu agora vou chamar uma amiga muito querida, vou ler aqui o nome da palestra. Não vou ler nada, porque veio cortado, porque eu sei que nessa palestra nós iremos falar sobre a agenda ESG. E aqui na minha cola não está. Então, vamos lá. A Universidade dos Princípios de Governança e da Mineração e Agenda ESG. Dri, por favor. Bem, pessoal, um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Eu acho que tem uns 3 anos que nós estamos junto com o Instituto Minere, né? Aqui trabalhando, já tivemos várias fases e é interessante participar dessa aula magna de hoje, porque qual que é o grande objetivo? A partir desse momento, depois de uma aula brilhante com o professor Márcio Leão, nós vamos ter uma ideia de como é que funciona isso na estrutura de poder de uma grande mineradora, de uma grande empresa, né? O convite agora é começar a tirar vocês da terrinha, dos seus projetos e começarem a imaginar o impacto disso num conselho de administração da sua empresa. Onde é que estamos na estrutura de poder? Como é que as coisas acontecem nessa estrutura de poder para chegar até vocês, para ser aprovado um projeto que vocês fazem, que vocês vão estar custeando, que vocês vão fazer todas as análises técnicas perfeitas e como que a gente tem que levar isso para ser aprovado a nível de conselho. Então, o convite agora é, né, Agenda ESG, Environment, Social e o G, né, no final, é de governança. Então, o convite agora é vem junto conosco, né, para a questão da agenda e da questão da governança nesse processo, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu sou engenheira eletricista, né, conselheira de administração da SCGás, né, conselheira fiscal suplente da Vale, né, e nós estamos falando aqui agora com vocês de alguma coisa que nos é muito cara e do que a gente precisa entender todo esse contexto. Como engenheira eletricista, minha visão toda trabalhei muito tempo na Uzi Minas, era muito de ter uma noção, né, ali de como é que as coisas aconteciam. Nós ali, trabalhando com a diretoria executiva, nós estávamos ali todos os dias ali, né, a gente não tinha ideia, né, de depois que a gente fizesse um grande projeto, por que muitas vezes esses projetos não eram aprovados? E por que não eram aprovados, sendo que ele estava perfeito tecnicamente falando e tal. Então nós precisamos agora, eu quero convidar vocês para entender o jogo de governança dentro de uma empresa. Primeira coisa que nós temos que falar e entender é o seguinte, quando se fala a palavra governança, do que nós estamos falando, né? Nós temos, e em que instância nós estamos falando? Nós temos 3 instâncias de governança. Nós temos a governança global, nós temos a governança dos países e nós temos a governança corporativa das nossas empresas impactando. E elas têm uma interface muito grande. A palavra governança, ela diz respeito a valores. Valores considerados atualmente pela sociedade civil, pela sociedade em rede articulada e recusáveis. Falou a palavra governança, nós estamos falando de transparência, prestação responsável de contas à sociedade, disclosure, né? Ali transparência, prestação responsável de conta, compliance e equidade. São 4 valores e que permeiam todos esses 3 instâncias de governança. Quando a gente fala de governança global, nós estamos falando dos objetivos do milênio, né? Os chamados objetivos de desenvolvimento sustentável, que são os 17, o Rio+20, Eco 92, todo mundo falando. E a gente precisa entender que se a gente analisar cada um dos 17, boa parte deles nós estamos falando de assuntos que são caros à mineração, né? E aí a gente começa, né? O setor está em foco. O setor, de uma forma geral, ele está sendo muito demandado, está sendo muito questionado, né? Não só pelos últimos acidentes que nós tivemos, principalmente no Brasil, né? Mas é um assunto mundialmente sendo trabalhado.
Então nós tivemos uma grande mudança nesses últimos 5 anos ali em relação ao marketing do setor, né? A gente percebe o setor de mineração brasileiro muito mais ativo na questão da comunicação dele com seus públicos relevantes, porque chegou um ponto que não dava mais para a gente ficar naquela caixinha preta e o nosso mundo é ali, a nossa técnica ficava ali. Não, chegou um ponto que nós fomos convidados a nos posicionar frente a uma série de coisas que estão acontecendo. E nós temos aí, né, nos últimos 2, 3 anos, nós tivemos aí esse programa de mineração lançado pelo governo, né, onde a questão da geotecnia é um dos primeiros pontos, é um dos primeiros processos que a gente tem que analisar. Começa, né, do processo inicial de as fases, né, da geotecnia, né? Então isso faz parte de programa nacional. Né? O Brasil precisa evoluir muito isso e o professor Márcio ele nos colocou numa situação, né, de ver que encarar esses momentos exige uma competência do setor muito grande, né? Esse é um outro ponto que a gente precisa ver. Nós estamos vivenciando um hiato pandêmico, né, desde 2019, 2020 e 2021, né, nós estamos aí, né, e o que a gente percebe muito, né, uma sociedade em rede articulada, muito mais crítica, exigindo do setor, gente, 2 coisas. Que ele seja o máximo de legal possível. Não se imagine uma mineração fazendo coisa errada, não obedecendo algumas leis, e aí nós temos aí vários campos legais, né? Nós temos 9 campos legais normalmente falando, mas ao mesmo tempo que a gente tem que estar obedecendo às leis, os critérios, os regulamentos, né? As boas práticas que o setor tem, nós temos que ser legítimos. A sociedade onde nós atuamos, que as nossas empresas atuam, elas têm que ser legítimas sob o ponto de vista da opinião pública, né? Então, esse binômio, legalidade e legitimidade, é uma coisa que fica muito, mas muito próximo e de uma certa forma cobrando muito para que a gente, qualquer profissional do setor, ele tem que ficar muito claro em relação a isso. Então vamos lá, né? No setor mineral, governança corporativa. O que é governança, gente? É um processo pelo qual as empresas elas são direcionadas, monitoradas, incentivadas a quê? A dar o seu retorno aos acionistas, para quem banca as operações, para quem está custeando todo o processo, né? É um jogo top da empresa. Nós estamos falando de acionista, conselho de administração, assembleia de acionistas, que nós vamos começar agora, né? Agora e a partir de março, a nossa nova temporada das assembleias, e o setor foi protagonista o ano passado das maiores eventos circenses que nós vimos, como voto múltiplo, voto em separado, né? Nós fomos alvo e nós vamos entender um pouquinho desse jogo aqui hoje, né? Então, nós estamos falando de acionista lá em cima, né? Nós estamos falando de um conselho de administração que direciona uma diretoria executiva que faz as coisas acontecerem. E quando a gente vê a geotecnia, onde é que nós estamos dentro dessa estrutura de poder? Nós somos alguém que responde a alguém, que responde a alguém, que responde a um gestor, né? Que responde a um diretor, né? E que responde. Então, nós estamos muito abaixo da estrutura de poder de uma empresa. O que significa que nós temos que ter uma tremenda competência para conseguir chegar aos nossos projetos a serem, de uma certa forma, chegar num conselho para passar numa aprovação para que eles possam ser feitos. Existe uma distância gigantesca. E esse processo, essa questão, essa governança que a gente faz, esse sistema, ele é montado para garantir, em primeiro lugar, aquilo que os acionistas esperam de retorno, porque eles estão bancando as atividades, e harmonizar os máximos dos interesses com os nossos stakeholders, né? Então, isso é governança, é o jogo top. E uma das coisas muito grandes que nós, né, que eu acho que foi um salto para a gente estar podendo fazer essa coligação hoje aqui, é que
o Instituto Minéria, comigo, nós há 3 anos trabalhando, a primeira coisa que nós fizemos foi criar uma sintonia entre os princípios da mineração com os princípios da boa governança. E aí a sintonia é completa, gente, porque quando a gente fala, né, em transparência, nós estamos falando, de acordo com os códigos de mineração, nós estamos falando em materialidade. Quando a gente fala em prestação responsável de conta, nós estamos falando de transparência e competência no setor. Quando a gente fala de compliance, nós estamos falando dos códigos internacionais, né? Das organizações todas que tem. E quando a gente fala de senso de justiça e equidade, nós estamos falando, né, da responsabilidade que o setor tem em relação ao território onde as nossas empresas elas estão atuando. Né? Estamos ali, somos extrativistas, sim, nós tiramos e não conseguimos voltar com o minério para onde ele vem, então nós temos que saber trabalhar bem esse processo de extração e a gente tem uma responsabilidade muito grande nas sociedades na qual são impactadas pela nossa atividade. Então, a exploração mineral aí, nós não vamos falar, eu não vou aqui ensinar o Padre Noves ao Vigário, né? E o professor Márcio já colocou isso de uma forma muito bem, as etapas dos projetos e tudo. Nós temos ali uma série de etapas onde a gente tem que tomar um cuidado e onde a competência dos nossos técnicos, ela se faz presente e vai fazer totalmente a diferença daqui para frente. E, por favor, gente, pessoa de setor não pode passar em nó e não pode entender o que aconteceu com o Briex. Porque o Briex foi exatamente a maior fraude que nós tivemos no setor de mineração, que mudou o setor no mundo inteiro, e aconteceu justamente nas etapas da geotecnia. Ou nos processos ali que estão ali, estão me corrigindo aqui que não é nos processos ali, são nos processos, hein? Das pesquisas minerais, desculpa, das pesquisas minerais que tem. Mas são nos processos bem aí que a gente precisa entender. E que a gente está ali, tá? Então, quando a gente fala em competência, quando a gente fala em prestação responsável de contas, nós temos que ter a responsabilidade e nós temos a noção da nossa necessidade da competência, que tem que ser acima da mediocridade, para a gente estar em projetos desse tipo, desta monte, com os custos que tem e principalmente com os impactos que possam ter, caso as coisas não funcionem. Nós estamos trabalhando em geologia. Hoje você faz uma medição, amanhã se choveu demais, choveu menos, você tem mudança diferente, pode acontecer coisas por aí. Então, aqui começa uma série de recados. Gente, eu sou engenheira eletricista, então algumas falhas conceituais, vocês me permitem, porque o que eu tenho que falar é um outro ponto. Eu vou chamar e estou convidando vocês para a questão dos conselhos, mas vamos aqui. Segura, eu também estou aprendendo como vocês aqui. Uma estrutura de governança é essa daí, gente, que vocês estão vendo. Vocês têm assembleia de acionistas, tá? E aqui acontece uma coisa muito interessante. Se a gente pegar todas as bolsas do mundo, 43% da capitalização mundial esse ano, segundo o Effect Book da OCDE, está na mão de investidores institucionais. É a turminha que tem dinheiro pra caramba e que já vem com a bandeira pronta. E a bandeira dessa turma hoje é ESG. Eu vou aplicar em mineração, porque eu vou querer que a mineração me dê o retorno, só que eu quero um retorno limpo. Eu quero um retorno com a minha responsabilidade dentro dos territórios que nós estamos. Deixou de ser simplesmente chegar, tirar, fazer, ganhar o lucro e o acionista ganhar. Esses acionistas querem, eu quero ganhar sim. Isso nunca vai deixar, porque se for governança, eles vão querer sempre o retorno. Mas eu quero que o retorno seja feito de forma diferente e de uma forma que seja compartilhado com a sociedade que está. A grande mudança que nós tivemos no último e com a pandemia trouxe e deixou isso esclarecida e de uma forma muito clara para nós. Eu acho que nós brasileiros, nós já tínhamos sentido essa diferença, né, com nossos últimos eventos de mineração,
quando nós percebemos o seguinte, não valia a pena, não dava mais para a gente cuidar só dos nossos funcionários no caso de um acidente que teve. A gente tinha responsabilidade com o território que tinha sido impactado por aquilo ali. E aí é o seguinte, eu tenho responsabilidade, eu tenho que tratar esse território e tenho que sair desse território deixando ele melhor do que ele estava. Esse é o grande momento que nós estamos vivendo esse ano. Quando a gente fala em governança social, a gente precisa ter essa noção que é a responsabilidade, né, social que a gente tem ali. Então, gente, é assunto de conselho 3 direcionadores que eles estão hoje. A dificuldade é você entender em que ponto que a sua empresa está falando. O direcionador mínimo, e que nós aqui do Instituto Minerva, nós estamos falando há 3 anos atrás, é o governança, compliance e risco. O que é isso? É o mínimo de governança que as empresas precisam ter, o máximo de compliance que ela precisa ter, e tudo isso sendo trabalhado sob uma ponta de análise de risco. Gente, nós aqui, Brasil, ficou fácil e nós ficamos muito, ficou estarrecido, né? Ficou bastante esclarecido nossos últimos episódios, que é fácil prender um laudista, é fácil prender um técnico, é fácil prender um gestor de operação, porque nós deixamos rastro, nós assinamos, nós temos responsabilidade em tudo aquilo que a gente faz, nós temos isso. Só que a gente tem que fazer isso sabendo do risco que a gente corre. Vai vir uma pressão para você, assine esse relatório. Se você estiver sabendo que ele não pode ser assinado porque isso vai te expor, você não pode assinar porque é o seu CPF que está na julgada. E é você que vai ser preso. Esse GCR, quando a gente, há pouco tempo atrás, a gente ficava aqui no Instituto Minerva, nesses cursos, é assim, hello, meus queridos engenheirozinhos, gestorzinhos, olha a responsabilidade que vocês têm, vocês podem ser presos, vocês podem estar respondendo a processo civil criminal, sim, por falta de negligência ou abaixar a cabeça numa estrutura de poder que você não tem noção. Isso para nós é muito forte, e foi para nós durante 3 anos muito forte, né? Para que a gente visse, e era um recado que eu acho que só o Instituto Minerva estava dando. E eles cobraram isso, porque era um recado chato do CEDAR. Muito chato você chegar para uma gestora, né? Como eu tenho várias alunas, né? Que são gestoras de barragem, tudo. De repente você dá uma aula, ela fala assim, professora, você não tem noção daquilo que eu ensinei hoje. Porque ela não tinha. Então a gente tem que ficar hello, tem que ficar acordado. Ó, isso aí já é o mínimo que vocês possam fazer. E como é que você vai priorizar tanta coisa que você tem? Numa matriz de risco, alta probabilidade de acontecer com alto impacto, isso você tem que mitigar de qualquer jeito. E o resto você vai deixando para trás. Só que, quando você fala nisso, quando você fala em compliance, você começa a colocar o pezinho no que a gente chama no segundo data driven, que é o ambiental, social e a governança. É quando a empresa se percebe parte de um território e que esse território precisa ser tão desenvolvido quanto ela. E isso é muito importante, porque você tratar um território, vamos colocar um assunto aqui que é caro aqui para nós também, que a gente discute muito, né? Mineração em terras indígenas, 300 etnias, cada uma com um tipo de cultura diferente, com valores diferentes. Você vem com uma resposta para uma etnia, que você não tem jeito de fazer Ctrl-C e Ctrl-V para outra, porque ela é diferente, tem valores diferentes, tudo. Você tem que fazer, cada território exige que ele seja tratado de uma forma diferente. E isso custa tempo, paciência e vontade de você querer entender o território que você está ali. Principalmente se a sua atividade for finita, e como é que você vai fazer, e a responsabilidade que você vai ter nesse território ao longo, né, do ciclo de vida daquele ativo que a gente está fazendo ali. Então, é o segundo ali. E aí, gente, aqui a gente começa com um recado que a gente já tem que deixar claro. Há uns 10 anos atrás, se falava muito no caso da sustentabilidade.
Sustentabilidade, principalmente, é você equilibrar a dimensão econômica financeira das empresas, o ambiental e o social. Isso há 10 anos. Era a época onde as empresas, quando pegaram esse discurso, o que é que elas faziam? Ah, fazer um museuzinho vai funcionar. Ah, fazer aqui, adotar uma pracinha vai ser ótimo. E era ótimo. E aquilo, naquela época, funcionava e era assim que a gente entendia. Hoje não. Hoje você tem que ter a rentabilidade, sim. Hoje você não fala mais em dimensão ambiental, atender as leizinhas só, não. Você fala em sustentabilidade ambiental do território. E antes a gente falava no social, que era trabalho escravo, agora é inclusividade. O que significa isso? Não é convidar o cara para ir para um baile com você, não. É você dançar com o cara. Isso é inclusividade. Né? Então as coisas mudaram. Porque a sociedade civil planetária mudou. E a pandemia fez isso. A pandemia colocou todo mundo abaixo aqui de zero. Ó. Somos finitos, todos nós vamos morrendo. Isso aqui pega para todo mundo, tem uma virilidade violenta. Então, nós somos todos um no mesmo barco e esse barco pode estar furado. Ou cada um faz, todo mundo que tem que fazer a mesma coisa, ou nós não vamos conseguir sair desse esquema junto. Então, essa consciência, essa conscientização de que nós somos todos um, que estamos juntos, faz parte desse jogo, e o jogo mudou e criou uma complexidade muito maior para as coisas. Então, quando a gente fala em trabalhar o território, trabalhar ali a governança social, que é o termo da palestra, é o S, ó, ISD, é o segundo ali, a letrinha, né, o S, nós temos que pensar o seguinte, qual é o território? Eu tenho que entender a cultura desse território, antes da mineração chegar, de que ele vivia, quem são as equipes, quem são os stakeholders ali dentro, como é que é. E a gente tem que participar de um projeto do território para que ele tenha condição de sobreviver, de ser sustentável, sem a empresa estar ali, quando ela tiver que sair. Isso é responsabilidade social hoje. E nós não podemos pensar pequeno nisso. Porque hoje quem mora perto de Brumadinho, hoje quando tem algum problema de barragem, quando chove demais, que a gente vê, a barragem está estourando, a gente vê o pânico que isso causa, o quanto que nós, em termos de comunicação, nós temos que ser muito feras e muito assim, ter aquela, o que a gente chama comunicação tempestiva, para explicar o que está fazendo, se tem perigo, se não é. Né? Nós evoluímos demais nesses dois anos aqui, né? Em relação a isso, mas temos que melhorar mais. Esse é um ponto. E aí, gente, trabalhando no território, né? A gente tem que educar. Porque quem tem competência para fazer as coisas é a empresa. Nós, para estarmos nas empresas que vocês estão aí do lado, vocês têm que ter curso de MBA, vocês têm que falar 2 ou 3 línguas, vocês têm que ter um nível de competência violento. O território no qual vocês fazem parte, não tem. Então, nós temos que formar opinião, nós temos que educar, nós temos que capacitar boa parte do território para dar conta de seguir sozinho, sem uma empresa bancando tudo. Brumadinho hoje vive uma situação que nós sabemos, de uma situação econômica e financeira, que não é DNA dela. Como é que vai viver agora sem a Vale bancando? Vai viver de como? Se não vai ter barragem, se não vai ter nada, como é que vai ser isso? Isso é responsabilidade corporativa hoje. Nós temos essa responsabilidade. Não dá para sair de uma hora para outra mais. E aí, isso custa, e custa mais interesse em saber o que nós podemos fazer perante o resultado. Brumadinho é uma resposta, outra coisa no Pará é outra resposta, outra mineração, nos garimpos é outra resposta, e tudo diferente. E nós temos que ter competência para ligar, e mais do que competência, interesse para entender o território. Então, nós precisamos de projetos estruturados, que tenham de longo prazo. Não é a empresa bancar tudo, é ela participar com a competência que ela tem e nesses projetos. E depois ir tirando o corpo fora e deixando as coisas terem vida própria. Mas as coisas têm condição de sobreviver sem a parte dela.
O que a gente está falando, gente? As empresas hoje têm que promover oportunidades para acontecer as coisas, tem que assegurar a participação daquele público das comunidades ali dentro para ela. E o que a gente não fazia antes? Estabelecer uma rede de segurança. Se a gente sair fora, o projeto continua. Estabelecer essa rede de segurança, terá ter condição de ter vida própria, é o que a gente tem que ter hoje, a responsabilidade de garantir nas comunidades que nós estamos trabalhando. E aí a gente vai falar do ISD. Nós estamos falando do território, é o segundo aqui. O ISD, Environment, Social e Governance. É a primeira coisa que a gente fala aqui, é o I de ecossistema. Não é o ambiental é território. Ecossistema. E nós estamos falando do ecossistema planetário, nós estamos falando de mudança climática, nós estamos falando de carbono zero, nós estamos falando de migração, nós estamos falando de pandemia, que pandemia sim é um S, né, social que mexe com todo mundo, nós estamos falando de ecossistemas, né? E aí nós vamos lá, ecossistema social e um sistema de governança para governar tudo isso. Então, os objetivos do milênio é a segunda vez que eu estou passando, mas eu posso vê-los dessa forma. Se eu pegar os 17 objetivos do milênio e dividir isso sobre o campo de cada uma das letrinhas, vocês vão ver ali. Eu tenho o campo que é de governança, que é acionista, que banca, que vai precisar. É o social, que você tem que ter essa responsabilidade. E é aquela questão do ecossistema, do environment que está ali. Tá? Muito bem, em março do ano passado, Harvard lançou tendências globais para aquele ano, tá? Para o final do ano. E a primeira coisa que eles falaram é prioridade de todas as empresas, de todos os setores, ISD e mudança climática. Já veio, já chegou, não é discurso, isso já está nas nossas coisas. E a questão da diversidade, inclusão e equidade. Isso é o que a gente mais vê. E nós aqui, né, Marcelo e eu, a gente está, né, o tempo todo. Número de mulheres no conselho, papá e tal, a participação da mulher. Nós que somos do setor, isso chega a ser quase uma balela para nós, porque a gente sabe o que a gente tem que fazer e que ninguém fez favor nenhum para a gente estar ali. Isso também não foi problema, isso não é nenhum trama de drama. Quem está no setor, quem está na gerência, sabe? Olha para trás, assim, good job, Gel, qual que é o próximo desafio que a gente tem. Mas tudo bem. Vale o discurso, vale o grito, nós estamos nele também, né? Porque nós estamos ali e tal. Mas eu acho que o nosso DNA, quem está no setor, tem um pouquinho de diferença, mas isso é o que a gente está vendo e vamos aproveitar isso a nosso favor, sim, por que não? Estamos aí, né? Só que a gente fala em SD, a gente falava dessas, de ecossistema, os objetivos do planeta e tudo. Só que o negócio mudou a partir de 2018 para cá. Porque além de eu ter o foco as empresas falando em ESG, eu tenho que mostrar que os nossos processos são limpos e são. E aí mora o problema da nossa geotecnia, o problema da nossa mineração. Processos limpos. Processos limpos. Então, nós temos aí uma dicotomia. O mundo nos vê de uma forma, nós estamos assim vivenciando quase que um conflito de identidade no setor. Porque ao mesmo tempo que nós somos a desgraça negra, o ouro negro, de tudo, que tudo acontece, que nós temos que acabar com carvão, aquela coisa toda, nós também somos colocados como a passagem para a energia limpa. Então, estão falando, por exemplo, pessoal, de carros elétricos. Belíssimo. Deixa eu passar aqui uma depois. Nós estamos falando de gigafactories. O que é gigafactories? São essas mega fábricas, que estão direcionando todos os investimentos desses carros elétricos que tem por aí. O que é gigafactories? Mega fábricas de bateria de alta duração recarregável. Pessoal, bateria, nós estamos falando de lítio, nós estamos falando de grafeno. E aí, qual que é o problema? Quanto mais lítio você tira, mais carbono você joga. E mais aguinha você polui. Aí eles estão querendo carro elétrico.
como é que nós vamos resolver essa impasse? Isso somos nós que temos que resolver. Nós que estamos hoje, que estamos vendo isso, que sabemos o que é mineração, que sabemos, nós é que temos que entender isso aqui. A resposta não vão ser dos outros. Os investidores lá em cima, eu quero o seguinte, eu quero um projeto. E sei que eu quero energia limpa. Mas como é que vai ser? E aí a gente vê o tanto. E aqui deixa eu só ler. Se a gente aumentar, para garantir essas fábricazinhas de carro elétrico, Tesla e tudo, eu vou aumentar a minha produção de 74 de lítio hoje para 94 até 2030. É por aí. Eu vou estar, a minha aguinha de perto vai estar do jeito que nós sabemos que ela fica, porque faz parte da nossa atividade, poxa. Como é que vai ser esse equilíbrio? Qual é a competência que nós temos para aguentar um jogo desse? E esse é o recado hoje. Vocês estão falando em competência, materialidade? Esse é o nosso recado. A agenda ESG exige do setor, muito mais do que qualquer outro, uma mudança de postura. Uma mudança em termos de competência, deixar de muito mimimi, de deixar de muito, encarar a realidade como ela é. Porque isso é que tem. E qual que é o problema hoje? Se a gente estava fazendo digamos assim, naquela época que o pessoal fala de responsabilidade corporativa, que era a fase dos nossos museuzinhos, das nossas pracinhas, né? E na época também não funcionava, a gente hoje, nós estamos falando de quê? O grande problema hoje é nós pegarmos uma bandeira ESG, as nossas empresas falarem que estão fazendo ESG, que estão trabalhando nisso aí, e estão fazendo coisa para inglês ver. Porque é fácil para nós fazermos um relatório. Nós sabemos o que é fazer um relatório que vai para frente, que vai para os investidores. Porque os investidores estão pagando dinheiro, mas eles não conhecem a atividade. Nós sabemos. E nós sabemos onde que podemos criar o outro lado. Como é que nós podemos escrever as coisas para dar uma interpretação mais ou menos dúbia. Isso é o nosso greenwash. O grande problema hoje de uma agenda ESG e que diz respeito ao setor é greenwash. Por isso que nós estamos falando, podemos fazer mexer na neutralização de carbono até 2030, quem sabe até 2050, até 2060, mas o quanto? É 30%? É 40%? Quanto é que nós vamos poder fazer isso? O mundo está rodando. Estamos nesse momento, hoje, 2022, fevereiro, isso é a nossa linguagem, é a forma que a gente vê. No final do ano, se tiver esse outro curso, nós podemos estar com outras coisas, porque ele vai mudar e nós vamos estar trazendo aqui as novidades, acompanhando tudo que está vindo por aí, né? Mas hoje, a forma e o recado que nós queríamos deixar hoje aqui para vocês é justamente a responsabilidade que nós temos como técnicos, geotécnicos que nós temos nesse mundo de meu Deus, entendendo como os acionistas estão cobrando a gente ali dentro. E não pensem vocês que isso é uma coisa só de governança e tudo. Eu sou conselheira fiscal da Vale suplente. A cadeira principal é do Rafael. Para vocês terem uma noção, no Assembleia do ano passado, a dupla Adriane e Rafael tiveram 2.850 milhões e não sei quantos mil votos. Foram pessoinhas físicas apostando numa Vale, no Conselho Fiscal da Vale. Votação. Isso é uma tremenda responsabilidade. E é a turma que está querendo. Queremos coisa limpa. Queremos um planeta mais justo, ambientalmente responsável. Não dá para brincar. Estou compartilhando as minhas experiências com vocês. Espero ter sido clara e ali nos nossos... É isso que vocês vão ver durante as nossas aulas. Isso é esse tipo de questionamento que nós queremos assim.
provocar nos nossos alunos esse senso crítico. Você, como profissional que é, engenheiro, técnico, o que faz o laudo, assim, a sua responsabilidade naquilo que você faz. E ter peito para encarar uma força que não é fácil. Boa sorte, sejam bem-vindos ao Instituto Minério, ao nosso curso, e vamos ter outras oportunidades para conversar. Tchau. Pessoal, boa noite. Recadinhos. Primeiro, tem link aí no chat para quem quiser entrar no grupo, continuar acompanhando os bastidores, né? Mandar questões pra gente. A noite não terminou. Daqui a pouquinho uma mesa redonda, que é retangular, mas vou continuar chamando de mesa redonda. Uma piada geométrica essa hora da noite. Bom, turma, o que eu queria conversar com vocês aqui que... na verdade, o que aconteceu com a Adriana foi fantástico, porque olha só, como a gente trabalha, a Adriana ela normalmente me provoca, né, nas discussões, e aí, até onde? Eu quero saber, não estou perguntando ali do parafuso não, eu estou perguntando da fábrica, eu quero a decisão, eu quero saber onde isso impacta no dinheiro, no processo, e a gente normalmente fica construindo um dominó, né, isso, se cair, derruba isso, que derruba isso, que derruba isso. Mas a verdade, turma, e é assim, né, que a gente quer estruturar os nossos treinamentos, que nós estruturamos a pós, que nós estruturamos essa aula magna, é que, na verdade, as coisas estão diretamente interligadas. Eu que fui a culpada de confundir a Adriana entre o caso Briex e a geotecnia. Por quê? O que isso tem a ver uma coisa com a outra, né? Como que a gente chegou nessa discussão? Nós estamos falando de bases técnicas, de coleta de dado, de construção de pilha. A gente está conversando sobre decisões de processos e o que a gente vê em vários cenários. A mineração, as normatizações, as regulamentações, elas se reformam, se crescem, se firmam em momentos de fraudes ou catástrofes, né? Então, ela citou o caso Briex, foi uma fraude de amostragem. Se a gente voltar um pouquinho para a Austrália, antes da criação do Código de York, a gente tem o caso Poseidon, que foi um erro, né, em relação à valoração daqueles empreendimentos, foram erros de engenharia associados. O que hoje, né, essa discussão nossa de pilha tem relação com código, com investimento, né, com recursos, com reservas. A gente tem que entender que quando a gente está tratando de uma mineração, o ativo todo, ele está relacionado com recursos e reservas. Se muda a minha reserva, se muda o meu planejamento da pilha, se muda a característica do meu material, daqui a pouco a gente vai responder as questões, que venham mais questões, isso tudo vai impactar o negócio, o processo, né? Isso tudo vai impactar a cadeia. Então hoje, né, a gente vê uma grande fragilidade, né, uma grande possibilidade, eu não estou falando de fraudes de má fé, eu estou falando de possíveis impactos financeiros associados à temática da geotecnia, porque mudanças no Master Plan vão impactar em mudanças de área e necessidade de configuração de pilha. Se eu produzir mais, eu vou produzir mais rejeito, eu vou ter mais material para empilhar. Se o mercado muda, né? Se muda a configuração de mercado, entrando no que a Adri trouxe de economia mineral, é a caixinha, gente. É o mercado comandando as necessidades. Nós somos um parafuso no carro, mas você tira esse parafuso e ele está no freio, esse negócio vai bater. Se ele está no acelerador, o carro não vai para frente. Então a gente tem que entender aonde essas engrenagens se juntam, né? Aonde a geotecnia vai se juntar
com recursos, com reservas, com investimento, com códigos internacionais, com governança corporativa. Nós temos lei agora para fechamento de mina, então eu preciso colocar isso no meu fluxo de caixa. Então é um entendimento macro do processo. A gente não pode enxergar o processo quebrado. Então eu confundi a Adriana enquanto eu estava desenhando uma teia, juntando técnicas, amostragens, recursos, reservas. E isso, gente, é o que a gente tem que fazer. Pensar, se questionar, criar. Se não ficou bom, a gente bate a poeira e começa de novo. E agora vocês são nossos convidados para continuarem essa construção, enviarem as dúvidas. Nós vamos para a mesa redonda. Nós esperamos que alguns de vocês estejam junto conosco na pós, né? Que vocês venham fazer as suas inscrições para que vocês possam estar com a gente nessas discussões, que vocês possam estar junto com os professores nessa construção e trazendo cada vez mais essa nossa vontade de reestruturar, de interligar as coisas e fazer uma metodologia de ensino diferente, né? Onde realmente conhecimento seja uma coisa integrada. Vídeo da visita, para vocês verem um pouquinho do que a gente teve na última aula prática da pós. E vamos para a mesa depois do vídeo. Aula de campo da pós-graduação em Geotecnia e Segurança de Barragens e Pilhas. Eu vou aproveitar para te convidar para conhecer o programa que está com inscrições abertas. É uma metodologia exclusiva do Instituto Minery e bem prática. As aulas técnico-teóricas são online e você faz de onde quiser. E nas aulas práticas, uma vez por semestre, a gente marca um encontro presencial e traz para uma estrutura como essa, que está em processo de descomissionamento. A pós-graduação é dividida em 3 módulos. É um módulo de introdução, outro módulo de critérios de projetos e o último módulo que a gente coloca o monitoramento das estruturas. O curso tem duração de 18 meses, sendo um encontro telepresencial por mês, onde você pode fazer de onde estiver. Todo o material do curso fica disponibilizado dentro da plataforma de ensino, junto com a gravação das aulas. E você pode rever ao seu tempo para tirar qualquer dúvida e ainda falar com os professores através dos chats. As aulas são transmitidas de nossos estúdios, então não é qualquer sistema. A gente procura entregar o melhor material no melhor formato para otimizar o seu aprendizado. Confira em nosso site a programação completa, o nosso time de professores e seja muito bem-vindo à nova era da educação. Pessoal, olha que chique, estou me sentindo a própria narradora de um jogo de futebol. Boa noite, muito bem-vindos. Bom, eu vou apresentar para vocês, para os que não conhecem, né, o nosso coordenador, que está ali escondidinho, mas que tem um papel fundamental aqui no desenho, dos cursos, no desempenho, né, junto com os alunos e com os professores. E quem vai conduzir agora o nosso bate-papo, professor Leandro Azevedo. Boa noite, gente. Confesso aqui que me sinto privilegiado em estar assistindo de camarote, né, a aula do Márcio e da Adriana. Então, agora eu vou conduzir algumas perguntas que foram passadas aqui e vamos fazer um pequeno bate-papo, uma conversa mesmo, né, como foi a última aula magna também. Tá? E eu queria fazer uma primeira pergunta para o Márcio, né? A Caroline perguntou vantagens e desvantagens de optar pela pilha de rejeito filtrado, e complementando, o Antônio, né, perguntou sobre a influência da granulometria como um desafio, né, na deposição da pilha. Bom, em relação à questão de vantagens e desvantagens, acho que a maior delas é porque, mesmo que a gente tenha uma estrutura
pelo fato de eu não ter reservatório, que eu estou livre de problema. Pelo contrário. É assim, a prática, eu gosto sempre de falar isso, a gente tem os cursos aqui em aula e os alunos também trazem a experiência, porque nós temos alunos que, inclusive, poderiam estar dando aula aqui, né? No lugar da gente, assim, tem um nível de conhecimento prático muito grande, né? Então, trazem esses dilemas, né, para nós aqui, para a gente poder debater. E o que acontece? O nível, né, de conhecimento construtivo dessas estruturas para as nossas condições climáticas aqui, ainda é algo que está sendo construído, né, está sendo desenvolvido. A gente tem aí algumas linhas mais assertivas, mas sempre esbarra em alguns pontos. Granulometria, às vezes a plasticidade do material, às vezes a saturação do material, às vezes os níveis de tensão que eu tenho aplicados a esse material. O volume de disposição. As mudanças que podem ocorrer ao longo do projeto, né, do master plan, né, a gente pode ter esse tipo de mudança em função da própria operação, né, a colocação de materiais com uma granometria ultra fina, por exemplo, dentro dessa pilha, né, a gente sabe que esses materiais eles podem sim condicionar problemas de estabilidade nessas estruturas. Então, quando já se existe isso é uma questão muito perceptiva de projeto, né? Quando a gente já tem essa perspectiva de ter esses materiais mais finos, talvez a gente possa alocá-los em regiões da pilha onde não tenham problemas relacionados à estabilidade. A gente pode ter instabilidades associadas, mas elas podem ser aceitáveis ali dentro do meu contexto de projeto, né? Então, assim, a granulometria é um dos fatores, né? A gente consegue lá verificar se o material, por exemplo, é suscetível à liquefação. Que quando o pessoal fala liquefação, sempre pensa naquela figurinha da barragem, né, rompendo, mas a gente esquece que a gente tem a liquefação estática também. Mas para isso você precisa ensaiar. Eu preciso ensaiar. E assim, e aí entra na questão dos ensaios. E um ponto até que eu tinha comentado lá também de controle. Assim, a gente não tem, por exemplo, ensaios em estéreo, né? O pessoal não ensaia estéreo. E eu fiquei até surpreso num gate técnico que a gente participou, de um consultor falar da possibilidade do estéreo ter também um comportamento contrátil, porque é algo que a gente não pensa, né? E isso gerou também uma série de controvérsias, e a resposta é aqui, a gente precisa ter ensaio, né? E outra coisa, né? Qual é a representatividade desse ensaio dentro dessa minha pilha? A gente estava até pegando o gancho aqui, que a Marcela já estava me olhando aqui, só para aproveitar a pergunta, né? Se ele não falasse, gente... Porque a gente tem essa questão de que há e que ser, né? E como outros termos, EOR, DOR, né? Vamos inserir esses personagens, essas atividades no meu projeto, mas isso tem que ser inserido de uma forma correta, né? Coerente. Porque do contrário, eu só estou cumprindo o quê? Caixinhas, né? Eu vou lá, compro uma caixinha, tem um projeto conceitual, tem um projeto básico, mas você vai ver que tá o projeto totalmente descolado da realidade, né? Então, assim, eu acho que, acima de tudo, a gente tem que ser muito sincero, independente da esfera que a gente esteja, né, como, sei lá, como academia, como cliente, como projetista, ser sinceros uns com os outros, né, para a gente realmente entender a necessidade e não levar um projeto desse a um risco, né, lá no futuro, lá para frente, muito elevado. Eu acho que a fiscalização e controle, em todas as etapas, ela é muito importante, em qualquer que seja ela ali, né? A fiscalização e controle ali, de fiscalização e controle, né, de todas essas etapas e tudo, que vai mudando as coisas, a gente vai aprendendo muita coisa, e o que é que a gente pode estar mudando daqui para frente, né? E eu acho que essa questão da fiscalização e controle em todos os pontos, eu acho que faz parte de um ponto que... E aí que está o X da questão, porque assim... E às vezes você não tem condição de ter uma estrutura para isso o tempo inteiro. Exato, assim, como é que eu vou mapear os processos que estão envolvidos nessa estrutura, que hoje pode ser uma configuração, amanhã é outra. E é aquilo, para eu poder mapear esse processo, eu preciso maturar eles, né? Como é que eu vou falar assim, não, peraí, para essa pilha aqui, que eu tenho que entender o que está acontecendo. Conhecimento de todo o histórico de construção e operação. Como é que eu vou controlar algo assim também, né? É muito complexo. É muito complexo, mas isso eu acho que faz toda a diferença quando a gente... Mas qualquer coisa nesse sentido é melhor do que não ter nada. Sim. Não, sim, mas é a discussão que eu e o Márcio a gente está tendo há algum tempo, inclusive a gente trouxe isso no curso, né? Sim. O quanto a gente consegue trocar o motor do avião com ele voando, né? Então, como que eu consigo, enquanto eu estou construindo, ter dados suficientes para entender um pouco dessa variabilidade.
só que de um processo que assim que mudar o recurso, que mudar a reserva, que mudar as necessidades de mercado, que mudar as questões de tratamento de minério, que isso tudo vai alterar o desenho do processo. Então, eu venho num nível, estou ensaiando, estou entendendo, aí mudou tudo. Aí eu tenho que fazer isso de novo. Só que eu acho que isso a gente conversou bastante, né? Se pelo menos houvesse um mapeamento disso, né? Um mapeamento desses processos, um mapeamento desses riscos, que vem muito em linha com essa questão do conhecimento integrado, porque você tem que saber quais são as suas áreas que te impactam. E esse desenho dos processos aí, né, Mari? Como é que a gente poderia estar ligando esses novos processos à agenda ESG, a uma energia mais limpa? Porque é mudança de projeto inteira. Como é que a gente pode fazer? Né? Quais são os desafios que estão por trás disso? Porque o que a gente sabe fazer é o que está aí, com as falhas todas e tudo. Mas se a gente tiver que mudar o processo em uma outra direção, e se eu tiver gente para bancar isso, porque esses investidores institucionais, dinheiro eles têm. Mas cadê o projeto pronto para a gente, se quiser ousar a tentar falar em algumas mudanças de processo? Não sei, posso estar... Mas são coisas que... A questão do empilhamento também vai sobre isso, né? Da utilização de um menor volume de água, por exemplo. Existe uma necessidade, o reaproveitamento dos recursos. Inclusive, até alguns projetos eles são desenvolvidos nessa preferência do empilhamento por falta de água mesmo, né? Assim, restrições ambientais, então eu coloco aquela água ali num circuito fechado de reaproveitamento, né? E o seu gasto de água nova, por assim dizer, é mínimo. É mínimo, exatamente. Né? E com relação, na sua apresentação você fala do conselho, né? De chegar projetos de alta complexidade para o entendimento do conselho. Você falou num trecho que me lembrou numa brincadeira de infância, no telefone sem fio. Então, você vai falando. Problema de comunicação existe em todo lugar e isso precisa ser tratado. Então, como que você enxerga essa possibilidade de falha na comunicação, de chegar a um projeto de alta complexidade para o conselho, que muitas vezes é composto por pessoas sem um conhecimento técnico profundo, Verdade. Né? Como que você enxerga essa Aí, questão? de novo, né, gente, a questão da competência vem à tona, né? E nós estamos falando de setores de economia real, extrativistas, né? E para esse tipo de setores nós temos que ter totalmente uma formatação diferente. Então, se eu falei para vocês, nós temos um conselho de administração, ótimo conselho. No setor de mineração, de petróleo e tudo, nós temos que estar ligados ao conselho, minimamente, uns comitês técnicos específicos daquela função, para gritar no conselho aquilo que precisa ser gritado, aquilo que tem que ser colocado. Então, nós precisamos ter os nossos QPs nesse comitê técnico. Porque ele vai chegar assim, olha, vocês estão... Porque um QP é capaz de falar, vai correr, tem esse risco. E esse risco é tanto. Vocês querem pagar na imagem e credibilidade tanto? Porque vai cair, vai ter isso. Porque se isso não chegar dessa forma no conselho, realmente, porque o que nós estamos falando de conselho? Diversidade, inclusividade, tudo. Está falando de tudo dentro do conselho. Como é que um conselho tão diverso, tão coisa, vai ter competência para discutir e definir uma coisa de caráter tão técnico como o nosso setor exige que seja? Aqui não dá para brincar. Aqui não dá para ser mais um número de cota. Aqui dá para a pessoa que senta no conselho ter noção e, se não tiver, saber em quanto vai buscar. Então, esse lance para mim é muito importante, ter comitês técnicos ligados ao conselho. Porque, geralmente, como é que funciona o comitê técnico ligado ao conselho? Você tem um conselheiro que é um coordenador. E ele é a ponte dessa parte técnica com o conselho. E, geralmente, esse cara entende. Então, ele sabe traduzir no dia a dia do conselho aquilo que é importante para saber. E na linguagem do conselho. Querido, se isso vai acontecer, tem isso, e vem com aquele tanto e coloca uma saia justa no conselho que ele não tem como não fazer. Porque se a gente pensar, por exemplo, no que aconteceu nos últimos 2, é o seguinte: o problema do risco chegou ou não chegou no conselho? Porque se chegou no conselho, nós temos um problema. E se não chegou, também nós temos outro problema. E os dois problemas são problemas de governança. É simples assim. O problema que nós acontecemos aqui
que aconteceu no nosso setor, gente, é governança na veia, competência na veia. Então não tem essa de dizer que tem. Então nós precisamos ter gente. Então vamos deixar de lero-lero, de modernidades e mais, e vamos focar naquilo que nós precisamos em termos de setor. Comitês técnicos naquilo que a gente precisa desde o começo, de recursos e reservas e tudo trabalhando ali. Como nós temos um comitê de sustentabilidade, o escambau que tem. Mas para nós, muito importante a gente chegar nesses comitês técnicos, minimamente, se a gente não tiver um conselheiro que tenha competência, que seja um QP. A gente só consegue tratar aquilo que a gente identifica. E sim, tem que saber, né, isso é uma discussão que eu tenho muito com a Adriana, essa questão do que falar e para quem falar, que tem um filme que saiu recentemente, o Não Olhe Para Cima, né, ou Olhe Para Cima, com Leonardo DiCaprio, chega 2 cientistas para presidente dos Estados Unidos vomitando fórmulas astrofísicas, porque um cometa iria colidir contra a Terra. É uma sátira. O filme é fantástico, gente. Então, o que acontece? Ela fala assim, não, calma aí que eu estou em fase de eleição. Eu falo, você não entendeu. O cometa vai bater na Terra antes das eleições. O planeta vai acabar antes das eleições. Não, mas eu não vou anunciar isso antes das eleições. Então, assim, é o que falar e para quem falar, né? Como falar. Indo nessa linha, até o que a Adriana comentou, né? E pensando também no oposto, né? É como essa informação chega até as pessoas que não são técnicas, que estão ao redor de uma estrutura como essa, né, e podem se sentir seguras do que está realmente acontecendo ali. Eu vejo assim como um problema muito sério, e eu sou uma pessoa que não gosta de aparecer nesse tipo de situação. Por exemplo, né, dá um problema qualquer, aí as pessoas começam a ligar para as pessoas, né? Você pode dar a sua opinião, Sim. Assim. Eu acho que é muito complexo você dar opinião se você não está nem envolvido naquele projeto. É o famoso depende, né? Porque assim... Você sem dados é uma pessoa qualquer com uma opinião. Exatamente, então, sem dados, exatamente. A minha opinião então, é nada. Assim, a pessoa acaba virando, né, às vezes, até um fomentador do desespero, Sim. do risco, potencializa, né? E esse negócio toma uma proporção tão grande que, assim... havendo pessoas com embasamento técnico, né, para fazer essa tradução para um conselho, também poderiam intervir para dar uma linguagem mais simples, né, para uma população. A gente, assim, tem uma pessoa que eu respeito muito, assim, do meio acadêmico, ele fala assim, você tem que ser capaz de explicar a sua tese de doutorado para sua avó. Sim. E ela tem que entender. Se ela não entende, então você não está cumprindo seu papel. E, Márcio, você falou aí na legitimidade. Quando o setor de mineração, além de ser legal, ele tem que ter a legitimidade. As pessoas precisam entender muito bem o que ele está fazendo e por que está fazendo. A gente não faz as coisas porque simplesmente nós queremos fazer daquela forma. É porque, no momento, é assim que é a forma melhor que a gente tem que fazer. Temos que ter a coragem. Falta também um pouquinho de postura, de coragem e da gente dar conta do... Como é que a gente fala? É se bancar mesmo, né? É da responsabilidade daquilo que você fala. Para isso você tem que ter competência. E até onde eu vou é aqui. Em cima disso eu me posiciono aqui. E tá errado por conta disso. É você ter essa... E às vezes uma pessoa, vamos pensar, uma pessoinha que consegue fazer um curso de engenharia ali em Ouro Preto e tal, né? Ali conseguiu vencer uma escala social. Fez um curso de engenharia, tá ali. De repente está trabalhando com o chefe e ele é um tremendo técnico. O que o chefe mandar fazer, ele vai fazer. Porque não tem maturidade, ele quer fazer parte da estrutura de poder. Isso é humano. Isso é humano. E nós temos que entender o risco disso. E os nossos funcionários e nossos gestores temos que falar, cara, você é diferenciado, você está aqui, você tem a competência para isso e tem a coragem de ter. Que às vezes a coragem vem muito em cima de uma estrutura de poder que é bom você estar perto do chefe, é bom você estar ali. Eu venci uma etapa. O Brasil tem muito disso. E nesse caso, mostrar um problema muitas vezes pode ser enxergado como ser incompetente. E não é verdade. Não é verdade. E tá longe disso, né? E mais do que isso, né? Quando você é o mensageiro, o que acontece com o mensageiro? Geralmente, em todos os filmes, ele morre. Mas é isso, então. Aqui é Esparta. Que nós precisamos ter muito nisso
isso no dia a dia, olhando, né? Eu falo dessas coisas porque quando eu trabalhei nas Minas, eu era engenheirinha pioa de lá, e a gente sabia o tremor quando você tinha um gestor, um diretor te perguntar alguma coisa na reunião, gente, era um negócio. Então, as pessoas não têm postura, elas não têm noção da qualidade daquilo que elas sabem, do poder daquilo que elas sabem. Agora, eu acho que mudou um pouquinho nisso aí, né? Não vamos falar, porque o trabalho em home office deixou essa ideia. As pessoas começaram a ter uma noção muito forte do poder das informações que ela estava, porque ela estava inclusive sem comando ali dentro. Então, essa percepção da importância que ela tem, dos dados que ela trata, para quem que ela pode passar aqueles dados, um funcionário nosso de barragem que estava em home office, pessoal, ele não tinha isso, porque estava trabalhando todo mundo junto. Agora não. O home office, ele colocou isso de uma forma estampada. Presta atenção, cara. Os dados que você trabalha são importantíssimos e valem pra caramba. E a questão é, não importa a quantidade de dados que você tem, o Márcio sabe muito bem disso. Isso. Você precisa saber entendê-los, tratá-los, né, e saber como utilizá-los. E ninguém está trabalhando essa mudança de percepção dos nossos engenheiros em relação a isso. E isso nos preocupa muito. Porque é importante demais. Isso muda a forma, inclusive, de postura da própria pessoa no conhecimento que ela tem. Mas é o conhecimento integrado, é você saber se posicionar onde você, parafuso, vai fazer esse carro parar, né? É uma questão de entender realmente um sistema que precisa de um todo para funcionar. E onde você está inserido nesse sistema, né? E aí, voltando ainda, né, só para finalizar a parte dos dados, trazendo um pouco para a geotecnia, instrumentação, automatização, você às vezes tem leituras automatizadas que fazem leituras de 1 em 1 hora, e você faz a análise tratativa dos dados a cada 10, 15 dias. É a geração que mais tem dados e mais desinformado. A gente tem um monte de dados e poucas informações. O cara cumpriu, né? Ele preencheu uma caixinha. Se ele vai sofrer uma auditoria, não, eu tenho aqui um sistema automatizado, né, de última geração e tal, mas e aí, o que você faz com isso? E aí a questão do senso crítico, né, naquilo que você está fazendo. E no momento que está. Não, e a questão de você estar produzindo dados contra você mesmo, se você não estiver analisando esses dados. E se você está produzindo uma quantidade de dados que está indicando um problema e você não está analisando. E não sabe que você está nesse tipo de... Você está registrando isso num banco de dados, né? Então, a famosa análise do que é aquecer pós-mortem, né? Ou seja, eu produzi um monte de dados ruins, eu utilizei os dados ruins, eu não cuidei, eu tomei decisões ruins porque eu não fiz essa avaliação, e isso está indo contra mim. Eu não analisei os dados que estão provando que aquilo não poderia ter sido feito. Né? É a geração de maior dados e menos informações. O Big Data é isso, gente. A gente está produzindo um volume grande de dados que a gente não tem capacidade de tratamento. Mas não é capacidade de tratamento computacional, é analítico, né? É tomada de decisão, é gestão, é o que fazer com isso. Essa é a parte difícil, né? O Jairo, né, fez diversos elogios aqui para a Adriana, para a palestra da Adriana, e fez um elogio em forma de questionamento, né? Como fazer a sociedade entender e comprar essa ideia de uma mineração justa, limpa e eficiente? Eu acho que isso é o nosso dia a dia. É a mudança de postura no dia a dia. Eu acredito que nesses últimos 2 anos nós já mudamos muito, Jairo, porque a questão... Nós começamos a ficar um pouquinho mais ativistas, entre aspas, sobre o valor da mineração e tudo. Porque, gente, nós estamos, marketing positivo, e nós estamos na berlinda. Não dá para esconder mais. E o que nós vamos mostrar? O que nós temos só enfiar ali a nossa cabecinha que nem uma avestruzinha e não, temos problemas sim, somos extrativistas sim, mas fazemos isso, vamos fazer aquilo. Eu acho que é um processo de maturidade do setor brasileiro, de nós nos encararmos como profissionais, de não termos vergonha de estarmos no setor de mineração, né? Ele vai ser tão órgão, vai ser tão pop, tão tudo como qualquer outro e tudo, não, e outra coisa, fala de transformação digital, disrupção tecnológica, legal. Vocês não têm mineração, você não tem Rivotril sem mineração, você não tem absolutamente nada sem mineração, moçada. Então, vamos cair na real.
Isso posto, se a nossa importância é tão grande, vamos começar a ver uma forma de lidar com isso, como nós temos que ser, como gente grande. Já deixou de gente ser Zé Goela, jacu, nós aqui em Minas também gostamos muito dessa parte de jacuzinho, né? De encarar a coisa com a responsabilidade que nós temos. Eu acho que Então, isso... acho que é uma etapa, nós estamos começando. E cursos desse aqui, que não tem medo, né, de colocar as coisas... Comunicação, era isso que eu ia falar. Assim, eu vou falar sobre isso. Eu sempre, toda vez que entro numa sala, gente, eu vou estar falando sobre isso, eu vou estar falando... Você tem certeza? Precisa ser falado, isso? precisa. Porque se não for para falar, vocês não me convidam, não, porque eu não tenho tempo para perder também, não, porque eu tenho muita coisa para estudar, né? Mas se é para falar, então vamos falar. Procuro falar de uma forma tranquila. Light. Mas falo, né? Mas a gente precisa desses debates. A gente precisa desses debates, dessas discussões, né? Não é à toa que o título é Além da Técnica, né? A gente precisa envolver o social. Hoje não existe nada que a gente consiga trabalhar sem envolver o lado social. Não. Tudo envolve o lado social, gente, seja qual for a área. E mineração não pode ser diferente. Mas nós somos muito ruins em comunicar. Sim. É o exemplo do filme, sabe? Sim. Nós somos muito ruins em falar sobre a técnica, sobre a competência, sobre a necessidade óbvia. Quando a gente fala em energia sustentável, carros elétricos, fontes limpas, a gente está falando em consumo aumentado de mineração. A gente está falando em maiores consumos de recursos. Tabela periódica, gente. Pasta de dente. Tabela periódica. Alguém quer ficar com bafo? Pasta de dente tem mineração. Então, eu acho que a gente não comunica isso corretamente ainda. Nós somos muito tatuzinhos, tá? Falsa sensação de tatuzinho limpa, quer dizer. É muito... Quando a pessoa é muito técnica, né, gente? Ela adora o quê? Qual que é a tesão dela? Vamos lá, falando bom português. É cavucar terrinha, é olhar, é cheirar, é pegar, ficar sujinha de graxa. E gosta disso, porque nós gostamos disso, gente. Eu fui engenheira, engenheira de piso de fábrica, é isso mesmo. Adoro, eu sinto falta de cheiro do óleo da aerol de laminação até hoje, porque está no meu DNA. Mas, tá bom, vamos passar a página. Somos, mas qual é o próximo passo, né? A gente vê isso ali, porque nós temos isso, é mudar um pouco de ver, né? Porque eu acho que para ficar a nossa vida mais interessante, mais desafiadora, e cada trucada que a gente receber, em vez da gente se defender, entender o que é que está vindo e vão dar a volta por cima. Tipo assim, posso cair, mas eu vou levantar melhor e vou ficar numa situação melhor do que eu estava. Pelo menos esse compromisso com a gente mesmo, como técnicos, nós temos que ter. Porque cair faz parte. E num mundo que está mudando tanto, a gente hoje sabe uma coisa, amanhã a gente sabe outra, a gente deixa de fazer. Então, quem me viu, as primeiras aulas que estão gravadas aí, que eu falando de GCR, era uma outra forma completamente diferente do que eu falo hoje. Porque nós mudamos, nós crescemos juntos. Sim. As coisas crescem. Cada curso que a gente faz aqui do Instituto Minério, a gente cresce. Porque nós temos essa liberdade de trazer e de apostar no racional que a gente está vendo. Se está errado, a gente fala, gente, aquilo que eu falei naquela aula, está errado por causa disso, e nós, agora eu estou pensando assim, então é onde a gente vem ali entrando. Tem uma pergunta do Guilherme que eu acho que é a dúvida de muita gente que está vendo SG por uma das primeira vez, né? Poucas vezes. A busca do lucro pelas empresas, inclusive as de mineração, vai permitir que se respeite, e aí ele grifou, né? De verdade, o ESG? Esse é o nosso maior problema. Quem é o Guilherme, né? Guilherme. Guilherme, esse é o nosso maior problema. Por quê? É fácil para nós que temos a competência que temos, e temos muita, de fingir que nós estamos fazendo a coisa certa e não está fazendo nada. É o greenwash. Eu terminei a palestra falando e levantando esse problema do greenwash. Só que tem uma coisa. A sociedade planetária civil, ela mudou. Nós estamos criando um tribunal mundial de julgamento das empresas. Então, olha, uma Shell ter sido considerada no último final do ano passado uma das empresas promotoras da questão contra a mudança climática,
e ser impactada com multas mundiais, entendeu? Ela estava fazendo o dever de casa dela direito, como uma empresa de setor e tal, e ela foi considerada, você é responsável pela situação que o planeta está, e foi multada. Quando você vê, por exemplo, pessoal, né, o que nós estamos vendo aqui nas nossas empresas? E agora eu chamo a atenção de vocês para o meu mundo de governança. Nós vamos começar em março, agora, as Assembleias Gerais. É onde essa turma dos investidores institucionais vão estar brigando, por quê? Por um lugar no conselho das nossas mineradoras. Porque quem tem água, quem tem minério, né, somos nós, né? Então eles vão estar todo mundo querendo ficar aqui, né? Vamos ver, porque já foi uma panacea, já foi um circo ano passado das nossas Assembleias Gerais. Vai ser de novo, porque a turma está querendo saber. Eu quero fazer isso, porque quando eu tenho esse cara assim, eu quero isso do jeito mais correto, ou tentando projetos mais limpos, eles vão conseguir, porque eles vão ter o quê? A grana na mão deles. Mas é isso que eu ia falar, ele deu a resposta. É isso. Como nada, né? fazer? Não, o que a empresa quer? Ela quer lucro. Sim, como que ela vai ter? Toda. Mineração, gente, sem romantismo, né? A gente quer produzir dinheiro e faz parte do nosso papel de técnico garantir que isso aconteça. Com segurança. Mas a resposta é essa. Com segurança. Como que a gente vai fazer eles respeitarem isso? Porque o ESG é valor. E se é valor, vai agregar valor, aí, vai aumentar. Ou então você vai tomar multa, impactos violares. É o lucro. Até pouco tempo atrás a gente falava que governança criava valor. Agora é diferente. Além de criar valor, eu tenho que proteger esse valor. E tem o que a gente chama. E aí muda completamente a figura. De licença, aí envolve a parte da licença social. A licença social, que é a aceitação, legitimidade, aceitação da comunidade. Né, gente, o jogo tá lindo pra gente jogar. E só para finalizar aqui, o Guilherme também perguntou, né, sobre o escopo do ACO, que é a avaliação de conformidade operacional, se traz esse lado social. Nesse caso, Guilherme, sim, tem a parte social do ACO, mas é uma questão de legislação também. Então, é uma norma, é uma legislação que as empresas têm que cumprir. Obviamente que tem seu impacto social positivo, traz a segurança, traz a verificação, né, que é uma avaliação de conformidade, mas ainda as empresas estão fazendo também pela obrigatoriedade de legislação, tá? Tem esse lado também. Gente, não precisa ser pela paixão, não. Não, sim. Não, só tem que acontecer. E a legislação está aí para isso. Não precisa estar apaixonado por isso, não. A legislação está aí para isso também. A legislação está para defender a parte ambiental, a parte de segurança, a parte social. Então, muitas empresas, eu estou seguindo a legislação, então eu não estou indo na pauta ISD, estou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Não tem problema nenhum em fazer isso. Não, eu estou seguindo a legislação e ao mesmo tempo atendendo a minha agenda, que vai de encontro com a minha agenda ISD. Então isso complementando a pergunta do Guilherme, nós estamos chegando num ponto que não tem jeito da gente não fazer, ou faz, é fator crítico de sucesso. Sim. No mundo. Não é só nós, é o mundo. A mineração está passando por esse viés, ou faz. E por que faz? Porque o mundo vai precisar, porque tudo é mineração, não sai um remédio, por tudo isso que nós sabemos da importância que nós temos. E a sociedade não vai querer alguma coisa que seja diferente daquilo que ela esteja entendendo e que esteja de acordo na direção que ela acha que vai ser melhor para uma grande maioria. E o nosso, assim, eu vejo o nosso papel nesse cenário de suma importância, porque o mercado está muito aquecido. O mercado estando muito aquecido, ele já absorveu todo mundo que tinha que absorver. Então agora o que acontece? Você tem pessoas muito novas, né, com muitas responsabilidades, porque primeiro se negocia mais uma posição dentro da empresa. Só que assim, essa posição, às vezes até atrelada salarialmente, né, você automaticamente é classificado, às vezes com um nível de responsabilidade que você precisaria ter 10, 15 anos ali maturando. Verdade. É o que constrói a carreira da pessoa, ou seja, não é só salário, mas são os calos que você vai conquistando, né, nas suas batalhas diárias de projeto. E a gente não está tendo isso. Sim. Então, assim, o que me preocupa principalmente é que nós temos pessoas muito novas, muito jovens, com vontade de vencer e que podem, assim,
serem levadas pela onda, né? Se levar Vamos combinar aqui, né, gente? Entre você entrar num setor tecnológico, que a gente tem toda essa fábrica aí, e entrar num curso de geologia, o que tem mais atratividade hoje? A moçada quer o quê? É cripto. É uma série de coisas. É tecnologia e falar tecnologia, idiomas. é Isso tudo aí. e tal. É isso aí. Cadê a atratividade do setor? Nós temos que vender coisa assim, cara. Presta atenção. Então, é um momento de repensar o setor e com grandes desafios de tudo, né? O que é muito interessante para quem está tendo a oportunidade. É como se a gente estivesse passando no momento da mineração brasileira e a gente escolhesse que tipo de ator que a gente quer ser. Vamos fazer a diferença ou vamos ser mais um? Para ser mais um. A vida de ser mais um figura. É a medíocre, é a tranquilidade. Ser medíocre é a coisa mais fácil e gostosa desse mundo, que você sai de férias e volta de férias, ninguém descobriu que você saiu, porque você foi falta, né? Quem tem um pouquinho de opinião paga o passo e paga um preço altíssimo, porque é diferente, saiu, descolou da média. Então a pressão é muito daquele que tipo de pessoas nós estamos atraindo ali para fazer. Né? E um técnico, quando ele é muito técnico, ele prefere, me deixa fazer o meu trabalho e não me enche o raio do saco, não. Porque nós somos assim. Me deixa, o que você quer que eu faça? É bem assim. E nós vamos precisar de técnicos com um pouquinho de senso ritmo e um pouquinho mais de coragem para se posicionar. Não vou assinar isso porque isso não está bem. Ponto. E de maldade, né? De saber em que lugar também, que ele tá no jogo. Fala Exatamente. que sou eu que vai ser meu CPF que tá na jogada. É isso aí. Uai, é a minha história, eu tenho filho, eu tenho aqui, uai. Como é que vai ser? Você quer mudar o escopo, não tem problema. Então você assume esse que Esse você aqui mudou, fica com o resto eu que vou sobrou. até aqui, cara. Vamos assinar um compartilhado aqui? Vamos assinar um link Você compartilhado? assina comigo? Sim. É muito bem, uai. Dá 2 trucadas nesse, o cara já vai pensar 2 vezes antes Mas de aí ir é que com tá. coisa. Quando você tem pessoas muito novas, esse senso de Não criticidade tem, não existe. Não tem, nem Não. de perigo tem. E tem muitas vezes o medo de perder o emprego. Claro. Tem tudo isso, né? Numa Não, é pessoa um nova de contexto, profissão. gente, é um contexto. Isso. Por isso que uma das vezes, quando nós começamos a falar sobre GCR aqui, Leandro, foi justamente isso. É botar terror mesmo. O CPF é seu, cara. O CPF é seu. O risco é seu. É pessoa física. Você que está respondendo o processo aí, depois o seu carrinho, o seu apartamento vão ter tudo bloqueado. Porque vai ser tudo pego se você fizer uma coisa errada. Como resolver isso? A empresa precisa ter as empresas, né, uma governança estruturada de forma que essa pessoa tenha a capacidade de aprender com os mais experientes. Também. E nós, como, aí sim, capacitadores que somos, a Sim. nossa responsabilidade de colocar real. E de exigir. Então é nessa coisinha de, não vai ter prova. Claro que vai ter prova. Claro que o aluno tem que ser avaliado, lógico. Ele não é média. Ele tem que saber o que tem que fazer. Que negócio é esse de curso de pós não ter prova? Um trabalhinho de grupo. Que trabalhinho de grupo? De jeito nenhum. Vai não, eu quero saber se você sabe o que você está falando. Não tem prova, não tem TCC, Não tem nada. não tem Então, nada. e como é que você vai Pagou, passou, né? Pagou, passou. Aí a questão é o seguinte. E aí, começa a ver o quanto você aprendeu, com quem você aprendeu, pô, pra gente chegar numa aula, pra dar em 20 horas um conteúdo lá, vocês não têm noção do que é o poder de síntese pra gente passar. Estamos ali pra poder fazer. Agora, não exigir do carinho o que ele tá fazendo, pelo amor de Deus. Adriana, até em função disso, a legislação hoje permite cursos de pós-graduação sem a obrigatoriedade do TCC. Aqui a gente continua com ele obrigatório. A gente não abre mão do TCC porque a gente entende que o TCC... É o funil, porque não é qualquer um que segura, não. Isso. Ninguém tem, não é todo mundo que tem, não. Então nós temos que valorizar as pessoas e valorizar a nossa proposta de ensino, de capacitação. Passou pelo Instituto Minerva, não é qualquer um. E vê propaganda, inclusive, assim, algumas empresas, sem obrigatoriedade de TCC. Como se isso fosse positivo. Positivo, gente. Pelo amor de Deus, que isso? Mas é o checklist, é conseguir um diploma, um certificado para postar no LinkedIn, no currículo e beleza. Só que voltamos à questão da responsabilidade. Você está atestando, criando um dado que você era capaz, que você era apto para uma análise, para uma execução e que você está
não, talvez não seja. E você falou de empresa, né? Eu acredito que o investimento, seu próprio investimento no seu desenvolvimento, no seu aprendizado, né, no seu entendimento de competência para a tomada de decisões, é uma decisão de PDI. Ah, não, sim. Você é o responsável pela sua carreira. Você é o responsável pela sua carreira. Você não deve esperar que empresa nenhuma, nem que pessoa nenhuma seja responsável pela sua carreira. Por isso, sim, você deve investir em você. Se tiver um investimento empresarial, excelente. Tá? Mas se você está numa empresa, num lugar, em qualquer local que você não tem um investimento empresarial, invista você mesmo em você. Você tem? Né? Ficou até redundante, mas invista em você. Eu fiz 2 cursos de pés na Uzi Minas, quando eles me vieram oferecer, eu já tinha feito. E os que eu fiz foi muito melhor do que ela estava me oferecendo. Assim, obrigado, não quero, não tem tempo para perder nos que vocês estão me oferecendo. E tive o maior problema com o RH. Falei assim, mãe, eu tinha ali uma necessidade, eu precisei correr atrás, você vai e corre. Gente, e é um tremendo desafio. Às vezes a gente não tem dinheiro, a gente não tem nada, mas é foco. É a sua profissão, é a sua carreira. E, gente, a gente não pode esquecer uma coisa. A cada dia a gente deixa ou um estilo que você passa, ou você deixa uma fedentina por onde você passa. Não tem explicação. Ou uma coisa ou outra. E a gente tem que saber que tipo de profissional que você quer ser. As pessoas podem me odiar, não tem problema nenhum, mas elas não podem ter dúvida da pessoa que eu sou. Se alguém me convida para um curso, ela tem que saber o que eu vou falar. E por que eu estou falando? Pode até não gostar. Tem gente que me odeia, não tem problema nenhum não. Mas ninguém vai ter dúvida daquilo que eu estou fazendo. Eu acho que a gente tem que ter essa segurança, porque é respeito pelo esforço que a gente fez para chegar até onde nós chegamos. É o respeito pela própria carreira. Sim. Que a gente está criando no dia a dia, engolindo os sapos que a gente engole todo dia, aprendendo dia a dia, levantando, caindo e tudo. Isso merece respeito, porque se sobreviveu. Então, é por aí. Então, é mudança de postura, inclusive por nós, profissionais que somos, e nós que estamos aqui, os educadores, vai fundo, cara, vai fundo, errou, não tem problema não. Chora rápido, levanta rápido, sacode a repara, vai e vamos errar de novo. Que tem mais. E vamos errar. Errar de novo, mas erros inéditos. Diferente. Erros inéditos. Diferente, mas vamos errar. Errar sempre, mais erros inéditos. Não pode repetir o erro. Tá? Exatamente. Isso é importante. Gente, a gente está chegando aqui ao final dessa nossa aula magna. Já ultrapassamos alguns minutos aí do nosso horário. É fácil ultrapassar um horário desse numa conversa dessa. Prometo ao longo do semestre fazer outros encontros, né, para esse tipo de debate. Eu acho que fica de uma forma muito mais leve, muito mais dinâmica, a gente receber as perguntas de vocês por aqui, colocar em discussão. Então essa é a maneira que a gente tem de aproximar vocês que estão aí do outro lado da gente aqui numa conversa, como se vocês estivessem sentindo o cheirinho aqui do pastel que está aqui na mesa pra gente. Então a nossa pós-graduação é dessa forma, ao vivo, com interação com os professores o tempo todo, com liberdade dos profissionais falarem o que é certo, o que é verdade, tá? Então não tem nenhum tipo de censura. Se tiver que falar de governança e compliance, vai doer? Não importa. É a verdade? Vai ser dita, tá? Se tiver que falar sobre um método construtivo que não é adequado, vai ser falado, né? Então, isso é importante, a gente trazer a verdade, trazer o correto. E aqui, assim, ninguém é o dono da verdade, a gente traz para discutir. Não é verdade absoluta, quando eu digo trazer a verdade, trazer as práticas de mercado. Trazer, né, a experiência, né? Experiência, eu acho, né, que isso é muito diferencial, sim, do nosso corpo docente. São pessoas com muita experiência de mercado, né? Não são todos atuantes, né, todos atuantes. E deixo aberto aqui para vocês finalizarem aqui com as palavras. Eu deixo meus sinceros agradecimentos, como sempre. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. E obrigado. Adriana? Bem, pessoal, obrigada aí pela atenção até agora. Nos aguarde, né? 20 horas de governança, certo, Leandro? 20 horas. Aí, não sei quando, mas nós vamos ver ali. Sim. Nos aguarde, que temos coisas até diferentes para poder falar. Contamos com você e é um privilégio estar com vocês, com essa oportunidade, com essa pauta que é tão apaixonante para todo mundo, né? Então, muito obrigada e espero contar com vocês e a participação e envolvimento de vocês em todas as nossas etapas aqui.
Só complementar antes do Márcio falar, que a Marcela finaliza. Siga o Instituto Minério nas redes, tá, gente? Sempre temos novidades, palestras, eventos, todas as notícias são divulgadas por lá. Então siga em todas as redes, LinkedIn, Instagram, tá bom? Márcio. Agradecer aqui a presença de vocês, né? Assim, esse método, apesar de ser ao vivo, né, ele permite que a gente se encontre. Então acho que é um diferencial que vai começar esse ano, desse regime ser híbrido, ou seja, quem tiver possibilidade, quem tiver disposição e quiser assistir a aula aqui presencial, isso vai ser aberto, né? Sim. Mas quem não tem a possibilidade, porque mora muito longe, a gente tem aluno até que está fora do Brasil. Tem aluno no Canadá. Então assim, isso também permite, né, que a informação chegue com qualidade a todos vocês, né? E fiquem muito à vontade assim, de nos procurar dentro lá do conteúdo das aulas, fora do conteúdo das aulas. Acho que um diferencial que a gente tem aqui é ter muita humildade assim, de acolher, né, os alunos que, como eu já disse, alguns poderiam estar dando aula, né, de vida prática, né? Então a gente consegue ter esse compartilhamento de conhecimento assim, com muita qualidade, muita tranquilidade, né, e construindo um curso aí que está ficando referência aí no mercado cada dia que passa. É isso aí. Aguardamos vocês. Marcela, Tainã, por favor. Bom, gente, eu tô de intrusa, né, aqui no meio, que o João não pôde comparecer. Quem sentiu falta dele, ele manda abraços e lembranças. Mas o que a gente trouxe para vocês é um pouco do que a gente pensa, né, de estrutura. É missão do Instituto, né, mudar a sociedade, trazer marketing positivo, né, uma visão do mercado da mineração. E eu vou terminar com uma frase que os meninos adoram, que eu faço. Muito bem-vindos ao Instituto Minério.